Agora a gente vai demonstrar a proposição 4.6, que ela é a volta da proposição 4.5. Então, na 4.5, a gente tinha que, se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Agora, na 4.6, a gente tem que, se em um triângulo ABC tem-se dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles. Então, aqui no desenho, a gente vai considerar o triângulo ABC. Então, AB e AC são os lados e BC é a base. Dessa forma, se ele está dizendo que tem dois ângulos congruentes, a gente vai considerar que são esses dois os ângulos congruentes. Então, a gente está considerando que B e C são ângulos congruentes. Então, a gente vai mostrar que esse triângulo ABC, ele é isósceles. O que isso significa? Que ele tem os seus dois lados congruentes. Então, aqui seria AB tem a mesma medida que AC. É isso que a gente quer mostrar. Então, a gente vai usar o mesmo artifício que a gente usou para demonstrar a proposição 4.5. A gente vai comparar o triângulo com ele mesmo. E isso vai ser feito trocando a ordem dos vértices da base. Então, a gente vai ter aqui A, C e B. A gente vai comparar ABC com ACB. Então, a gente tem o seguinte: o lado BC, ele é congruente ao lado CB. É o mesmo lado, né? A gente só inverteu os vértices, que seriam os extremos deste segmento. Então, a gente tem que BC e CB têm a mesma medida, porque é o mesmo lado. E aí, a gente tem o seguinte: da nossa hipótese, os ângulos B e C têm a mesma medida. Como esses dois triângulos são o mesmo triângulo, a gente só inverteu os vértices, isso continua sendo válido aqui. O ângulo B e o ângulo C continuam tendo a mesma medida. E aí, a gente tem B congruente a C, BC congruente a CB e C congruente a B. Então, a gente tem o caso ângulo, lado, ângulo. Aqui, ângulo, lado, ângulo. Então, ABC congruente a ACB pelo caso ângulo, lado, ângulo, que é o segundo caso que foi que a gente demonstrou. Então, se eles são congruentes nessa ordem, então a gente tem o vértice A, ele está sendo correspondido com o vértice A, o vértice B está sendo correspondido com o vértice C, e o vértice C correspondido com o vértice B. Isso significa que o lado AB do triângulo ABC é congruente ao lado AC do triângulo ACB. Então, a gente tem o seguinte: como esse lado AC é esse lado AC aqui, porque é o mesmo triângulo que só foi invertido os vértices da base, a gente tem que AB e AC têm a mesma medida. E essa é a definição de triângulo isósceles, né? A gente tinha definido aqui que a gente queria mostrar que a medida de AB é igual à medida de AC, ou seja, o triângulo ABC é isósceles.